Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui hoje mais uma vez para conversar com vocês a respeito das ideias, dos pensamentos, dos conceitos e das teorias dos principais filósofos no decorrer da história. Vamos lembrar que nós estamos estudando as diferentes maneiras de enxergar, de ver o mundo ou os diferentes olhares que nós podemos lançar para as coisas. Os filósofos, como eu sempre disse para vocês, são pessoas muito curiosas que estão aí interessadas em construir o conhecimento e por isso eles investigam a natureza e tentam diferenciar ao máximo aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Antes de acreditar em alguma coisa, os filósofos sempre preferem buscar a verdade, buscar o conhecimento através da investigação. Isso mesmo. Eles são sempre pessoas, então, muito curiosas e se fazem muitas perguntas, porque essas perguntas nascem aí do desejo de conhecer o mundo. Perguntas como o que é a natureza, quantos seres vivos existem, o que é o mundo, ou mesmo o que é a beleza, são perguntas que interessaram os filósofos no decorrer do tempo. A beleza, por exemplo, numa das aulas passadas eu comentei com vocês sobre um filósofo chamado Tomás de Aquino, que dizia que a beleza é sempre algo completo, proporcional e claro. Isso mesmo, algo que foi feito até o fim, que as suas partes estão equilibradas e que é evidente para todo mundo que olha, vai ser capaz de enxergar a beleza dessas coisas, né? Nos objetos, nas obras de arte, na natureza em geral. O olhar para a realidade, então, pode ser um olhar para a realidade exterior, para ver as coisas, as formas, as cores, os seres, mas também um olhar para a nossa realidade interior, que aí nós somos capazes de enxergar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós pensamos. Quando alguém diz para você, olha que música bacana, essa pessoa está solicitando de você uma audição. Apesar disso, ela usa a palavra olhar, né? A palavra olha, olha que coisa bacana, olha que música bacana, olha que comida saborosa. Apesar de estar solicitando para você o paladar, ela está também usando a palavra olhar. Isso nos mostra que a palavra olhar, né, tem muitos significados diferentes e podem ser aplicados a muitas realidades diferentes. Além disso, é importante refletir também sobre a atitude de olhar que nos diz respeito às diferentes formas de perceber e sentir as coisas que nos cercam. Por isso que as pessoas muitas vezes têm opiniões completamente diferentes sobre as mesmas coisas. Vamos imaginar que nós estivéssemos em dois lugares diferentes olhando para a mesma direção. Será que nós veríamos a mesma coisa? Será que teríamos a mesma opinião sobre aquilo que vemos? Isso mostra que os olhares podem ser diferentes, distintos, e é necessário sempre, importante sempre respeitar as diferentes opiniões entre as pessoas. Os nossos olhares também são sempre orientados pelos nossos próprios interesses, pelas nossas experiências, pelos conhecimentos que temos e pelas preferências, né? Esse olhar vai recolhendo informações da realidade e vai organizando essas informações e assim nós vamos pensando sobre isso que vemos e formulando o conhecimento verdadeiro, né? Quando a gente olha para dentro de nós, nós vemos algo que na verdade em primeiro momento é invisível para as outras pessoas. Mas quando a gente expressa a nossa imaginação, a gente expressa os nossos sentimentos, a gente torna isso visível para as outras pessoas também, né? O olhar, então, é como transportar para dentro de nós algo que está fora. É como uma máquina fotográfica, né, que vai funcionando ali, a cada piscada vai registrando tudo aquilo que nós somos capazes de ver. Um clique, uma foto, uma imagem vista pela primeira vez, um detalhe, uma percepção, uma sensação que acontece em nós. O olhar, então, é como uma janela que se abre para fora ou para dentro, né? Revelando algo para ser observado, para ser sentido e para ser compreendido também. A imaginação, então, é como se fosse uma dessas janelas, né? Que ela mostra algo que está dentro da nossa mente, dentro de nós, mas que as outras pessoas inicialmente não podem ver. Por isso, né, quando encontramos um jeito de expressar aquilo que nós imaginamos,
novos olhares, olhares das outras pessoas, podem observar aquilo que nós imaginamos, aquilo que era invisível inicialmente, mas que agora se tornou concreto e real. Tá? Se alguém lhe pedir, por exemplo, que imagine a sua casa, feche os olhos e imagine a sua casa. Aquilo que você vê, aquilo que você consegue imaginar, ele é criado por você ou é só uma lembrança daquilo que você já tinha visto antes? Se alguém pedir para você que imagine como vai ser as suas próximas férias, você fica, eu gostaria que as minhas férias fossem num lugar bem bonito. O que você está fazendo é sonhar com as suas férias ou inventar como elas deveriam ser? Se alguém pedir que imagine o seu futuro, você vai fantasiar ou você vai planejar como esse futuro vai acontecer? A imaginação, então, é uma coisa extremamente importante para nós alcançarmos e construirmos o conhecimento. E os filósofos já sabiam disso há muito tempo. Eu vou contar para vocês novamente a história de alguns filósofos e sobre o que eles pensavam sobre a imaginação. O primeiro deles chama-se Immanuel Kant, isso mesmo, um filósofo que viveu no século XVIII e era um dos pensadores mais importantes da sua época. Ele nos diz, por exemplo, que frequentemente nós gostamos de brincar com a nossa imaginação, mas a imaginação, que é uma fantasia, frequentemente também brinca conosco. Né? Um outro filósofo que viveu um pouco depois do Kant chama Fichte, isso mesmo, um nome diferente, Fichte. O filósofo Fichte pensava que a imaginação produz a realidade, mas nela, na imaginação, não há nenhuma realidade. Ela só depois de ser compreendida pelo nosso intelecto, pela nossa mente, é que o seu produto se torna real. Isso mesmo. Outro filósofo também viveu muito tempo depois do Fichte, chamado Bachelard, dizia que imaginar é ausentar-se, é lançar-se a uma nova vida, uma nova possibilidade. E o filósofo Marcuse, por último, dizia que a imaginação produz uma verdade que se relaciona com o passado e também com o futuro. Através da imaginação, nós podemos pretender nos libertar e criar alternativas para superar a realidade histórica. Ou seja, com os diferentes olhares que nós podemos lançar para fora e para dentro, e fazendo uso da nossa imaginação, nós podemos criar um mundo completamente diferente e torná-lo real através das expressões e através das obras de arte, por exemplo. Essa é uma maneira de entender a importância dos diferentes olhares para o mundo. Ok? Por hoje é isso. Fique de olho nas aulas de filosofia e lembre-se, sempre que você terminar um conteúdo, terminar uma leitura ou uma atividade, compartilhe com alguém e eu tenho certeza que isso vai ajudar você a entender melhor os conteúdos de filosofia. Tchau, tchau e até a próxima aula.